Vamos fazer uns blocos aqui de 3 ou 4 perguntas. E o Leonardo, então, vai fazendo o diálogo conosco. Tá bom assim? Então, vamos lá. A Ana Paula de Assis, irmã do Santíssimo Redentor, fez a seguinte pergunta. Você acredita que podemos pensar nessa nova economia que não responderia ao mercado, à ordem de consumo? Por favor, nos dê uma luz. Então, a reflexão dela é até que ponto a economia mais humana, a economia que não é a economia do mercado, ela pode fazer avançar na nossa sociedade. A Kênia, enfermeira, faz a seguinte pergunta, Leonardo. Primeira sobre a nova economia. A segunda, a Kênia faz a seguinte pergunta. Hoje a teologia da libertação ainda está viva? Né? Se você for um dos originários da teologia da libertação, até que ponto que essa teologia ainda está viva? Aqui o companheiro Miguel faz uma observação, né? Que nós precisamos de filósofos do que de economistas nesse momento. E a última pergunta do Dimas coloca o seguinte: pesquisas afirmam que num prazo máximo de 40 anos, o processo de devastação da Amazônia, no ritmo que está, a transformará numa grande savana. E essa alteração drástica, né, de regime de chuva e provocação de outros efeitos, tem uma das razões o uso do subsolo através das minerações. Então, esse cenário, né, com esse cenário ainda dá para ter esperança, ou seja, o processo acelerado de devastação, principalmente das mineradoras, isso não é uma realidade não só na Amazônia, nós temos aqui no estado da Bahia, ele todo mapeado com mineradoras, né, o estado é todo mapeado com mineradoras e comunidades que hoje vivem promovendo a agroecologia no semiárido, da Atlântica, hoje estão sendo ameaçadas pela entrada das grandes mineradoras e grandes projetos eólicos. Então, esse confronto entre esses dois projetos. Quanto à primeira, eu acho que todo processo e todo tipo de sociedade tem que organizar as formas de atender às necessidades básicas do ser humano. Ocorre que o sistema do capital, ele atende não só às necessidades básicas, mas é uma superabundância que pequenos grupos acumulam e consomem muito mais do que precisam. Então, o que nós precisamos chegar é uma produção que atenda de forma suficiente e decente todos os seres humanos, mas não só os seres humanos, porque a Terra não criou só a nós, criou todos os demais seres. Então também as plantas, os animais e outros seres precisam de oxigênio, precisam de água, precisam de nutrientes. Então, cada sociedade organiza a forma. O problema nosso é que é profundamente desigual. Uma criança europeia consome o equivalente a 20 crianças africanas. E uma criança norte-americana consome, na média, aquilo que 29 crianças africanas consomem. Então, essa desigualdade profunda é que gera fome, que gera injustiça, que gera esse cataclismo que hoje está dizimando a humanidade. Segundo, a teologia está viva, é a teologia da libertação. Veja, nós não fomos ainda convidados para o enterro dela. Porque a teologia da libertação... a teologia da libertação, ela nasceu ouvindo o grito do oprimido. O eixo central dessa teologia é a opção pelos pobres, contra a pobreza e a favor da justiça social. A partir dos anos 80, nós entendemos que existe o grande pobre, que é o planeta Terra, superexplorado. Então, dentro da opção pelos pobres, vem o grande pobre, a Terra,
E daí nasceu uma ecoteologia da libertação. Então essa teologia está profundamente viva, porque enquanto houver alguém que grita por fome, por dignidade, se sente oprimido, sempre há razões para cristãos e pessoas humanitárias a lutarem por sua libertação. Precisamos mais da filosofia. Eu acho assim, que nós sabemos muito, e pelo Google sabemos quase tudo. Só que nós não pensamos aquilo que nós sabemos. E os economistas, então, são os que menos pensam. Eles só ficam lendo estatísticas e números que estão na bolsa, que estão nas moedas, e não veem que atrás desses números há milhões de pessoas sofrendo, passando fome, crianças que não dormem porque estão se lamentando e passando todo tipo de necessidade. Então, nós precisamos resgatar esse sentimento profundo de solidariedade, de não ver, como diz o Papa, nós temos que ler afetivamente os números, sabendo que atrás tem dramas ou da natureza ou dramas humanos com os quais nós devemos solidarizar e os tirar dessa situação. Em 40 anos a Amazônia pode virar uma savana. Nós temos o exemplo do Saara. O Saara, 30 mil anos atrás, era uma Amazônia, com grandes florestas. O rio Nilo desembocava no Atlântico e não agora no Mediterrâneo. Mas houve uma grande mudança dos ventos e dos climas, e também do abuso dos seres humanos, eliminando os grandes animais e fazendo plantações sem consideração ecológica. Começou a formar-se nichos de erosão e deserto, e hoje é o maior deserto do mundo, que cresce na proporção de 1,5 km por ano. Não é impossível que a Amazônia vire isso. Se houver um aquecimento global e o Atlântico subir 1,5, 2 graus Celsius, haverá um desequilíbrio que poderá afetar a Amazônia e ela poderá lentamente sucumbir, como já assistimos com as secas que houve, porque ela não se alimenta do solo. Ela se alimenta pelo enramado das raízes que se entrelaçam na água, o alimento dos insetos que estão nas suas flores. Por isso, quando se derruba uma árvore, caem logo 5 ou 6 juntas, porque o solo não é fecundo, tem 30, 40 centímetros de fertilidade, abaixo a areia. Então, não é impossível. E o ano passado, um grupo de cientistas que trabalham na Amazônia, coordenado por Antônio Nobre, escreveu um livro com esse título, Amazônia e o Aquecimento Global. Subtítulo, Rumo ao Matadouro. Cuidamos da Amazônia ou vamos permitir que ela vire uma espécie de savana, uma espécie de como esse ecossistema perto do Brasília, o Alzheimer está chegando, então o alemão está chegando. É o cerrado, que pode virar um cerrado. Então nós temos que cuidar disso, porque se não cuidar, efetivamente vai afetar praticamente os climas de toda a humanidade. É a floresta úmida que equilibra os climas, tanto ao sul que chega até a Patagônia, e ao norte que chega até a Califórnia. Eles são não o grande pulmão, porque o oxigênio que ela produz, ela mesma consome. Ela é o grande reservatório, captador de dióxido de carbono, por isso limpa a atmosfera, e com sua umidade e os seus rios volantes, garante as chuvas em quase toda a parte do mundo ocidental. Mestre Leonardo, há muitas décadas, antropólogos, sociólogos, etc., profetizam a crise do capitalismo. Será que o capitalismo se reinventa numa tentativa desesperada de se manter?
qual o papel político da sociedade civil nesse contexto atual e como exercer esse papel de forma amorosa e afetiva? Uma pergunta da Luciana do Sazop. O senhor escreveu um artigo sobre agroecologia como forma de resistência ao capitalismo insustentável. Em que medida a agroecologia pode ser uma alternativa perante esses dilemas do desenvolvimento? Que leitura o senhor faz das corrupções denunciadas dos governos Dilma e Lula? Como entender que a JBS cresceu vertiginosamente justamente nesses governos que se colocaram contra o sistema capitalista? Olha, o sistema capitalista, ele é extremamente versátil, ele se adapta a todas as situações, desde que tenha garantia de lucro e de acumulação. Mas ele já se deu conta que encontrou um limite. E o limite é a natureza e a terra. Ele precisa se autorreproduzir explorando a natureza e as suas riquezas, seus bens e serviços. Só que esses estão diminuindo mais a mais, a começando pela água potável, pelos minerais, pela fertilidade dos solos, pela erosão fantástica que existe no mundo inteiro com a desertificação. Então, o capitalismo não tem condições de se autorreproduzir. E o que ele fez? Ele fez a passagem do capital produtivo para o capital especulativo, que é dinheiro produzindo dinheiro. E isso é pura especulação. São só papéis. Aquilo que se investe na produção de carros, de tudo aquilo que nós precisamos, são cerca de 70 trilhões de dólares por ano. Aquilo que está nas bolsas, capital especulativo, são 650 trilhões de dólares. Que é puro papel. E os bobos que acreditam vão jogando esses papéis adiante. Ninguém pode cobrar quando o maior banco americano, Lehman Brothers, que dizia é tão grande que não pode ir à falência. Quando o pessoal, temendo que havia uma crise, foi lá no banco tirar dinheiro, mas nós não temos dinheiro, temos papéis. E é aí que o banco foi à falência. Se o Estado americano não tivesse feito uma intervenção de bilhões de dólares, o sistema capitalista todo teria caído. E a grande esperança, isso eu vi numa conferência lá na ONU, quando eu estive, do Stiglitz, que é o Prêmio Nobel de Economia, e a grande questão que a partir de agora temos que resolver é que tipo de lição vamos tirar da crise de 2008 e que tipo de sociedade nós queremos. Nós queremos uma sociedade onde poucos se apoderam de quase tudo, deixando os outros por nada. Dizer que nós estamos percebendo que esses poucos optaram por essa solução. E eles, já os dados que eu li aqui mostraram, poucos estão se apossando de tudo, deixando a humanidade na miséria. Então diz, nós temos que buscar caminhos de que salvem duas coisas que são fundamentais para nós, que é a infraestrutura físico-química que sustenta a vida, a nossa vida e a demais vida, e salvar a nossa civilização. Isso é aquilo que os seres humanos produziram em milhares de anos de cultura, de arte, de religião, de pensamento, de ética. Temos que salvar isso. E há o risco que nós estamos destruindo as condições para salvar isso. Então ele tem uma visão meio negativa, achando que nós despertamos tarde demais. Que estamos num caminho sem retorno. Eu acho que nunca há sem retorno. Nós devemos pensar como os gaúchos. Eles têm lá o rio Guaíba. Ele está se afogando no rio Guaíba e diz, eita Guaíba velho, eu estou te engolindo todo. Então, eu acho que o ser humano, cadê a pergunta? Que o ser humano
aprecia mais a vida do que a morte. E na hora do grande aperto ele opta pela vida. Segunda pergunta, qual é o papel da sociedade civil? Eu acho que a sociedade civil que está fora do sistema do poder organizado, que é feito de negociatas, de corrupção que nós conhecemos, tem muito mais capacidade de desenvolver a criatividade, a fantasia, de ensaiar aquilo que muitos chamam hoje a concidadania. Cidadão com outro cidadão elaboram pequenos grupos de pensamento, pequenas cooperativas de produção e consumo, 1000 formas de dar conta das necessidades humanas sem esperar os grandes sistemas que se regem pela lógica do mercado, que é sempre o lucro e nunca atender suficientemente às demandas humanas. Eu acho que a grande opção nossa é apostar na criatividade, na consciência da sociedade civil, daí a necessidade de nós organizarmos uma alfabetização política, repassarmos conhecimento, que haja uma troca de saberes entre o saber acadêmico e o saber popular, porque o povo precisa saber muitas coisas, o povo tem muitas coisas a dizer para aqueles que estão na universidade. Então essa troca de saberes é que traz a criatividade, projetos alternativos que têm futuro. A agroecologia como o futuro da humanidade. Hoje é um convencimento na discussão qual é o futuro da economia da humanidade. É esse que a economia vai se reger pela ecologia e não pela exploração dos bens e serviços. E ecologia significa sempre o equilíbrio de todos os elementos, para que todos eles possam ter sustentabilidade. Então vai ser uma ecologia feita com a natureza e não contra a natureza. E aí, nesse ponto, o Brasil poderá ser a potência hegemônica, porque é o país que mais biodiversidade tem, que é a potência mundial de água doce, tem as maiores florestas úmidas do mundo, maior biodiversidade, uma população altamente criativa, que está se formando ainda como povo. Então nós temos a chance de antecipar aquilo que poderá ser o futuro da humanidade. Aquilo que Darcy Ribeiro, no seu entusiasmo, dizia, o Brasil pode ser a grande Roma dos trópicos. A Roma dos trópicos. Não a Roma imperial que domina com exércitos, mas a Roma que é a mesa posta para as fomes do mundo inteiro. Cordial, aberta, acolhendo como acolheu os imigrantes de 60 países diferentes. Então nós podemos ser isso. Desde que a economia fatalmente vai ter que se orientar pela ecologia, caso contrário, ela não conseguirá se reproduzir e daí irá a pique. O que ocorreu com a JBS? Eu acho pessoalmente que houve um grande equívoco no governo Lula e Dilma de criarem campeões mundiais. Fazer grandes investimentos em empresas para concorrerem no mercado mundial junto com as outras grandes empresas e assim afirmar o Brasil como uma potência econômica. Assim fizeram com a soja, o agronegócio, fizeram com a JBS, que era um simples açougueiro do interior do Goiás, que abriu depois sua lojinha em Brasília, deu certo e ganhou milhões de investimentos do BNDES para ser um campeão mundial. E um dos presidentes é Meirelles, que sabe manejar isso. E manejou de tal maneira que temos esse fiasco de corrupção que nos envergonha a todos. Então eu acho que houve um equívoco. Você não pode pensar que uma árvore cresça infinitamente e durante 3 meses ela dê os frutos. Tudo tem o seu ritmo, tudo tem a sua sustentabilidade. Não se pode criar artificialmente campeões. Grandes empresas em 3, 4 anos. Eles confiavam nisso. E confiavam demais na economia e quase nada na ecologia. Aliás, um dos pontos fracos que nós devemos ajudar o PT a incorporar é o dado ecológico,
Em todos os seus documentos, em nenhuma vez se refere à questão ecológica. Isso é um atraso cultural, é não perceber a dramaticidade do nosso futuro. Eu espero que agora, no novo encontro nacional, façam duas coisas: uma grande revisão interna e recuperem essa dimensão ecológica, porque aí vai se julgar o futuro da humanidade e o futuro, a importância fundamental do nosso país para a humanidade. O Aira Silveira faz a seguinte questão, né? Nós somos uma humanidade, né? Como cultivar nessa humanidade a solidariedade, a compaixão, isso que o Leonardo nos colocou. Agora, a pergunta é: o sonho do oprimido é realmente virar o opressor? A rede de conexão Vida da Bahia levanta a seguinte questão: o caminho é esperançar. Isso é possível? Esperançar no sentido do verbo esperançar, ação, agir com esperança. Isso é possível? Qual o passo para que isso possa acontecer? Tem mais algumas questões aqui, depois temos ali com a Sônia, e a gente também vai fechando um ciclo do debate. A outra questão é dada por Carolina, do Tribunal de Justiça, que ela coloca que é inquestionável a hegemonia da economia, mas ela acredita que, além da questão econômica, tem uma crise moral, né? E até que ponto que essa crise moral, né, ela pode também ter seu destaque na realidade de hoje. A outra questão é sobre o governo anterior, do PT, em que contribuiu, até que ponto que esse governo também contribuiu, embora que tenha contribuído para o crescimento do Brasil, também contribuiu para uma economia perversa do capitalismo. E o último ponto, até que ponto que, com o fora Temer, a volta da Dilma não faria justiça a um Congresso, né, tão corrompido, né, que foi eleito por esses agentes do capital. Até que ponto que isso é viável, a volta da presidenta Dilma, com a saída do Temer, né, a tendência de queda do Temer que está cada vez mais próxima. A questão da Guaíra, até que ponto nós podemos ser solidários, fraternos? Isso está dentro das possibilidades, das virtualidades humanas, essas dimensões de solidariedade, de compaixão pelo outro que sofre, porque nós somos, eu acho que é a melhor definição que temos do ser humano, nós somos um nó de relações, voltado em todas as direções. E quanto mais nós nos relacionamos com os diferentes, mais humano nós ficamos. Como dizia o grande filósofo, quem não se comunica, se estrumbica. O grande filósofo Chacrinha. Então, está dentro das possibilidades. É natural ao ser humano ser solidário, porque nós nascemos num profundo cuidado, solidariedade e amor quando nossos pais nos geraram. Isso é o natural do ser humano. Então essa estrutura perversa da sociedade, ela não só é desumana e produz sofrimento, ela é contra a nossa própria natureza e contra a própria lei do universo. O caminho é agir com esperança. E nós não temos outra alternativa. Nós não podemos nos resignar, porque seria covardar-se diante das dificuldades. Então o ser humano tem essa possibilidade de transformar a pedra do caminho uma pedra angular que vai construir uma catedral. Ele pode transformar a crise num processo de purificação, de acrisolamento, onde vem a palavra crise, que acrisola as pessoas, que as purifica, que deixa cair toda a ganga e libera o núcleo fundamental a partir de onde se cria algo novo.
Então, o sonho é a base da nossa vida. Nós somos construídos por sonhos, por utopias. Por isso esse grande filósofo Ernst Bloch, que criou o princípio e esperança. Não é esperança como uma virtude como as outras. O princípio e esperança é aquela energia que continuamente projeta perspectivas novas, novos horizontes, novas imagens, novas sociedades, isso permanentemente. E uma sociedade que não cultiva esse princípio e esperança, ela se afoga no brejo dos interesses corporativos. Então isso é da natureza humana, esse sonho. Nós precisamos cultivar isso. Não sonhos inviáveis. Aquilo que Paulo Freire sempre dizia, buscar a utopia viável. Essa utopia que pode ser logo colocada em prática e não esperar a grande aurora que então vai se realizar. Depende de cada um dar o passo. Se a gente não der o primeiro passo, nunca chegará a dar 100 passos. A hegemonia da economia, a crise moral. Eu acho que sim, que uma das grandes crises da humanidade, como ela se afogou nos valores do capital, que são valores materiais, da acumulação material, acumulação individual, sem olhar para os lados, ofendendo a natureza, esperando pessoas humanas. Então, o próprio sistema no seu funcionamento é profundamente imoral, perverso. Isso contamina todas as instâncias, até a escola, até a religião, tudo é concorrência, tudo é competição, tudo é privilegiar quem ganha mais. Bem diferente se você vai a Cuba, por exemplo, nas escolas. Quem ganha os primeiros 5 primeiros lugares da classe, é obrigado a ajudar os 5 últimos da classe. Por solidariedade, para que todos cresçam homogeneamente. Porque assim faz a natureza. Não é que uma árvore cresce infinitamente. Não, tem a sua medida, a justa medida do crescimento. Assim também aqui, o capitalismo não tem medida nenhuma, a acumulação absurda de 8 pessoas, isso é a Oxfam, que é uma coligação de grandes ONGs que está em 94 países, que se especializaram em medir os níveis de desigualdade no planeta. Eles sempre se encontram quando os milionários em Davos se encontram. Esse ano eles foram lá e disseram a 8 pessoas, e apontaram, são esses aqui, 8 pessoas, quem sozinhas tem mais riqueza que 3 bilhões e 600 mil pessoas. Tem mais riqueza do que mais da metade da humanidade. Isso é justo? E todo mundo de cabeça baixa, envergonhado. E não criaram fundo nenhum. Houve uma proposta de tirar 1 centavo de cada cafezinho para criar um fundo para enfrentar a fome e a miséria humana. Só com esse 1 centavo de cada cafezinho daria um fundo para todo mundo ter saúde, educação, casa, e comida e roupa lavada. Agora, a má vontade dos seres humanos negaram esse 1 centavo. Preferem acumular esse 1 centavo. Então, efetivamente, vivemos numa sociedade malvada, que não sabe amar os demais. Então, é uma grande crise moral, que é contaminada pela crise maior da imoralidade do sistema. O governo PT, eu acho que o governo PT, a gente precisa reconhecer isso, fez a maior revolução pacífica do país, que nunca foi feita antes, porque os pobres e marginalizados foram sempre considerados jacas tatusa, desprezados, houve sempre a conciliação das classes, em governos de coalizão, onde os ricos se acertam em cima sempre de costas para o povo. Lula conseguiu abrir uma brecha, não rompeu com o sistema, porque ele continuou fazendo esse governo de coalizão, mas abriu uma brecha substancial que favoreceu 36 milhões de pessoas
que foram inseridas na cidadania, na Bolsa Família, Luz para Todos, vários projetos sociais. Nunca houve isso na história. E muitos dos pobres dizem, mais do que nos matar a fome, nos devolveram dignidade, que é um valor humano. Então isso ele conseguiu. Mas ele não foi suficientemente crítico. Lula, eu diria que foi até meio coração bondoso demais. Confiando que a classe dominante podia colaborar. A classe dominante não colabora. Permitia que mantivesse a natureza de sua acumulação como antes. Por isso, o dono do Itaú disse a Frei Beto, e o Beto nos contou a nós, eu tinha ódio do Lula. Agora sou o maior admirador e amigo dele, porque meu banco Itaú nunca ganhou tanto dinheiro como no tempo de Lula e de Dilma. Lógico, ganharam dinheiro, só que ganharam uma proporção muito maior. O Brasil paga 600 bilhões de dívida pública para os bancos e para o sistema financeiro, e 70 milhões para os projetos sociais. Então, uma profunda desigualdade. Mas se fez alguma coisa. Então, ele não foi suficientemente crítico. Foi demasiadamente confiante. Um coração demasiadamente largo. E aí abriu espaço, porque a classe, as oligarquias nossas, Marcinho Ribeiro vivia dizendo isso, são as mais egoístas, faltas de solidariedade, cruéis do mundo inteiro. E segundo o Banco Mundial, são as classes que mais acumulam no mundo inteiro, mais que os Estados Unidos, mais que a Inglaterra. Pequeno grupinho desses 0,05% da população. Sempre escondidos, nunca aparece. Mas esse que comandam. Então eu acho que Lula não foi suficientemente crítico. Mas dessa vez eu acho que ele sentiu na pele com esse erro que ele cometeu, e se ele voltar, será outra coisa. Eu não acho que a história faz caminhos para trás. Não será possível, embora foi uma grande injustiça o golpe dado contra Dilma, mas eu acho que é impossível que se volte antes, porque acirraria novamente as tensões, os ódios e as raivas que nós queremos superar. Diante de um congresso, na sua maioria corrupto e sem ética, como o senhor vê a proposta constitucional de eleições indiretas para a presidência? Luiz Antônio pergunta, mestre, o senhor vislumbra uma possibilidade de uma liderança que possa colocar o Brasil num rumo mais humano e menos desigual? Vislumbras algum nome? Ok. Pergunta de Leonardo Seu Xará. O Brasil precisa de um projeto de nação para os próximos períodos. Quais as bases do que você acha para esse projeto? E quem pode contribuir para direcionar esse processo? Nós queremos avisar que nós estamos encaminhando para os últimos blocos de pergunta. As minhas perguntas terminaram, estou passando agora para a Caê, que vai fazer o último bloco. E eu tenho aqui 3 questões, mas não são perguntas, só são comentários. Então, a partir dessas 2 últimas perguntas, o que chegar na mesa, se chegar na mesa, senão a gente vai encerrando. Tá bom, minha gente? A pergunta da professora Alexandra Siqueira. O conceito de desenvolvimento sustentável é importante, né, transformá-lo no modo de vida sustentável, como o senhor falou, mas como iremos promover a ruptura do capital mediante jogos de interesse das grandes corporações internacionais? Outra pergunta, eu gostaria até de ler a mensagem, porque é muito significativa. Mestre Leonardo, feliz no Brasil por ter você. Passei minha adolescência lendo Leonardo Boff e Frei Beto. O senhor contribuiu muito com a minha formação como cidadão. Queria as 2 perguntas dele, o dela, ficou claro aqui. Qual a sua opinião sobre o Papa Francisco?
E as duas sobre uma questão sobre Cuba. Como o senhor analisa a sua participação, a sua participação na reaproximação entre os Estados Unidos e Cuba? Já virou? Como o senhor, a sua opinião sobre o Papa e como o senhor analisa a sua participação na reaproximação? A sua participação na reaproximação. Bom, tem a questão do diálogo do Papa, mas aqui está escrito isso que eu estou lendo. Quem é que fez essa pergunta? Pode corrigir? Levanta aí, por favor. Faz a sua pergunta. Sem muita fala, objetiva. Qual a sua opinião sobre o Papa Francisco? E a outra você fala da reaproximação. Porque você falou, como o senhor analisa é ele, né? Mas tudo bem. E como o senhor analisa o governo Trump, a relação do governo Trump com Cuba? Só mais um e a gente termina aqui, que chegou aqui à mesa agora. Que conferências? O companheiro então pergunta aqui, o Gabriel, qual é o papel das conferências como resistência civil? As conferências sobre meio ambiente, as conferências sobre economia solidária, até que ponto que essas conferências, que agora já não há mais, porque esse governo já não mais prioriza o diálogo com a sociedade civil através das conferências, como é que essas conferências seriam um espaço de resistência civil nesse momento? Bom, eu vou ser rápido porque velho fala muito e quando esquece inventa. Então, eu vou falar curto. Primeiro, eu acho que sempre que, isso está na Constituição, sempre que uma sociedade entra em processos de caos e suas instituições já não funcionam, o poder volta, porque são todos poderes delegados. O poder volta à base do poder, que é o povo. O povo é o sujeito do poder, e ele que delega. Por isso é muito bem fundamentado a exigência de ter eleições diretas e não eleições indiretas, porque o sujeito que vai votar, que devia representar o povo, não está representando. Mais de 1.000 e tantos deputados, senadores e representantes foram pagos pelas grandes empresas, se deixaram corromper e corromperam, então não tem legitimidade de escolher um sucessor. Aí o mais natural, e seguindo o primeiro parágrafo da Constituição, todo o poder está no povo, em nome dele que é exercido. Então volta novamente o poder ao povo e o povo vai decidir por eleições quais serão seus representantes. Essa é a tese básica. Sobre a liderança no Brasil. Eu acho que há um grande vazio de lideranças. Eu acho que há muitas delas que são regionais, avaliam vários nomes, não vou dizer aqui porque eu não quero fazer política, mas eu acho que nós temos pessoas altamente éticas, que conhecem profundamente esse país e que têm um projeto ligado às bases populares e que poderiam ser aqueles que dariam outro rumo ao Brasil. Eu acho que tem e eles vão se apresentar, para mim, nas próximas eleições diretas. Qual é o projeto de nação? Eu já esqueci de apresentar um livro que considero de maior importância, que é de um colega meu, Luiz Gonzaga de Souza Lima, A Refundação do Brasil, rumo à sociedade biocentrada. Pena que foi editado numa pequena editora lá em São Bernardo, mas é a reflexão de 30 anos para um exilado, professor em Milão, depois aqui no Rio, ou que
foi colega na UERJ. Esse livro é muito importante, porque tenta exatamente elaborar um projeto do Brasil de uma civilização biocentrada, onde a vida é o centro. A economia e a política como sustentáculos. E a fonte originária para esse projeto é a cultura brasileira. Que os grandes analistas brasileiros, desde Paulo Freire, Celso Furtado e outros, disseram que a nossa cultura, especialmente a popular, que não foi contaminada pela dominação, profundamente criadora, é o nicho onde se elabora o projeto de um tipo de Brasil diferente. Eu aconselho muito ler esse livro. Até vou deixar para os carinhos aí para ver. A refundação do Brasil na sociedade biocentrada. Eu acho que é muito importante, eu acho que é possível elaborar um projeto, temos que fazê-lo. Temos as bases para isso, um dos poucos países do mundo que tem as condições de população, de riquezas naturais, de criatividade, de acumulação de inteligência, para ter um projeto de dimensões planetárias, pela extensão enorme dele. O Brasil seria isso. Como promover a ruptura do capital? Eu acho que a ruptura a gente tem que começar pela gente mesmo. Quer dizer, o grande livro chamado A Grande Transformação, desse grande economista que mostrou a passagem de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado. A passagem para a mercantilização de tudo se chamava a grande transformação. Eu acho que a grande transformação começa com a gente. Se a gente não começa a ser antissistema, ter um outro tipo de consumo, ser anti-globo, ser anti-propaganda, ser anti mil coisas que nos oferecem, e a gente exercer a própria liberdade, enfim, ter o próprio caminho, não repetir slogans, não ser vítima da ideologia dominante que nos engole todo dia, de forma massiva, pelos meios de comunicação. Então, se a gente começa a ser um ser novo, e como a física quântica diz, que trabalha com energias, porque matéria não existe. Matéria é energia altamente condensada. Se eu fizer um ato bom, esse ato, diz a física quântica, não fica preso em você. Ele se expande por todos os lados e vai reforçar aquelas ondas que estão no mesmo nível que a sua, que são ondas boas, e vão reforçar um tsunami de bondade que vai facilitar o salto de qualidade rumo a um novo tipo de civilização. Então, cada coisa, por pequena que nós fizermos, é um reforço desse salto, de acreditar na força que cada um tem de divulgar o bem, fazer bem aquilo que faz com consciência, com solidariedade. Isso é romper com a lógica do capital, que é individualista. Indivíduo não existe, existe a pessoa humana cheia de relações, não existe a competição, existe a solidariedade de todos com todos, porque isso é a lei fundamental do universo e da vida. Então, enquanto nós vivemos valores alternativos, estamos rompendo com o capital. Com referência ao Papa, eu considero o Papa hoje mais do que um nome Francisco. Ele é um projeto diferente de igreja e de mundo. Uma igreja simples, despojada de todo o poder, que come lá na fila, na casa de hóspedes, e ele comentando diz, assim é mais difícil que me envenenem. Mais difícil que me envenenem. Então, um homem que revolucionou os hábitos papais, na simplicidade, na linha de São Francisco de Assis. Pobre, cheio de ternura para com os que sofrem, aberto a todos, e simultaneamente um exemplo político, respeitado por todos porque prega a paz, o diálogo, prega o encontro dos povos, e coisa que irritou profundamente os
os catolicões da Cúria, os ortodoxos, que ele entrando numa igreja muçulmana em Istambul, ele se voltou para Meca e venerou Alá, e diz: Alá é outro nome para o Deus que eu venero. Foi nos muros das lamentações de Israel, fez a oração para Javé, e Javé é outro nome para o mesmo Deus que nós adoramos. Então é alguém que tem essa liberdade de estar acima dessas separações e ir logo para o núcleo verdadeiro das coisas. Diz que os pobres têm que vir antes das doutrinas, estamos cansados de doutrinas, e disse uma coisa espantosa, que nós teólogos podíamos pensar, mas nunca podíamos dizer, nem escrever. E é bom que a gente repita aqui. Diante dos cardeais que ele criou os novos, e disse: vocês, cardeais, não continuem assustando o povo com o inferno, como durante séculos a igreja fez, porque Deus não conhece uma condenação eterna. Deus não conhece uma condenação eterna. Haverá o juízo, onde os que fizeram malfeitos vão reconhecer a sua iniquidade. Mas a misericórdia é tão poderosa, o amor lançado sobre esse pecador é tão triunfante, que a pessoa adora e assim a misericórdia triunfa. É a última palavra que Deus diz sobre o destino de todos os seres. Que coisa mais libertadora do que essa? Eu escrevi isso, quase me condenaram. Mas como já era leigo, não dava para me condenar. Agora o Papa diz isso. O Papa diz isso, extraordinário isso. Qual a importância dele com o encontro com Obama e Cuba? Ele foi o grande mediador. Assim como foi o Papa João XXIII, quando em Cuba estavam sendo colocados ogivas nucleares e Kennedy queria lançar bombas atômicas sobre Cuba, foi o Papa João XXIII que se dirigiu a Kennedy, se dirigiu a Fidel Castro, dissuadiu os dois e conseguiu salvar a humanidade, porque seria um desastre para a humanidade. Aqui é a mesma coisa. O Papa falou para Obama, falou para Fidel Castro e Raul Castro: nós queremos o encontro dos povos. Há uma vergonha, inimizade. O ser humano é feito para o diálogo, para o encontro. Somos todos irmãos, somos todos latinos. O sangue que corre nas nossas veias tem a mesma cor. Nossos sentimentos são os mesmos. Então, ele usou argumentos, não da racionalidade, argumentos do coração. Os dois se moveram e disseram: o mais racional é a gente se encontrar mesmo. E fazer as pazes, e superar 30 anos de inimizade. E conseguiu isso. Não totalmente, porque os republicanos disseram: vamos fazer as pazes. Mas nos negócios não. Nos negócios fora. Cuba não pode fazer negócio com ninguém. Então, é doloroso isso, porque eles passam profunda necessidade. Aqui diz: o Papa falou sobre economia e comunhão. O que é isso? Bom, tem o famoso Comunhão de Liberazione, né? Que é um grupo de cristãos que procura viver uma vida alternativa, uma economia solidária. Eles são politicamente meio conservadores, mas em termos de ética, de economia, são progressistas. Porque tudo é baseado na solidariedade, na colaboração, na repartição, para que não haja diferenças, e nós devemos apoiar isso. E o Papa tem apoiado e acha que a economia é uma forma de os seres humanos, um ajudar o outro a atender às suas necessidades. Para isso existe a economia. E o Trump, eu só digo uma palavra, aquela do Prêmio Nobel de Economia, que eu conheci pessoalmente até, Paul Krugman, que é um dos grandes economistas críticos da economia capitalista, diz: Trump é a pessoa mais medíocre e pior que a história norte-americana produziu em todo o seu percurso. E de fato é. É um homem imbecil.
E ele disse mais, é uma pessoa perigosíssima, não só para os Estados Unidos, mas para a humanidade, porque ele é tão estúpido que pode nem saber manejar aquela caixinha que cada presidente recebe do outro, conforme os números que digita, deslança uma guerra nuclear. Temos que vigiar, porque ele é tão tonto, tão autocentrado, que pode até errar os números e destruir a humanidade. Então, é uma pessoa lastimável, mas representa aquilo que é o capital. Capital absolutamente irracional, uma acumulação tremenda, sem nenhum sentido de política, ele não interessa a política, não respeita a Constituição, nem o próprio partido, altamente egocentrado, o ego dele é maior que os Estados Unidos. Então é um homem que está sofrendo derrotas, aprendendo duras lições e possivelmente levando um impeachment. Esse nós deveríamos torcer, porque é o imperador do império, gente, é o imperador do império. Agora, a última que pediu aqui, a importância dessas conferências e encontros, eu acho fundamental que haja, primeiro para ver troca de conhecimentos e saberes. Segundo, para que haja coesão nos grupos, que façam articulações. Terceiro, para que se crie um movimento que vai crescendo cada vez mais até se afunilar num projeto político. Então é muito importante esses encontros, porque mostra que não estamos sós na luta, que estamos juntos, estamos crescendo e estamos nos articulando, e quanto mais profunda e coerente for essa articulação, mais força nós temos. Daí que um fraco mais um forte não são dois fracos. É um forte, porque a união é que faz a força. Chegaram aqui alguns comentários, na verdade, não são perguntas. Por exemplo, a Kênia Rosete, ela diz que pensa que a esperança sem clichês vem das crianças. E quem cuida delas é que são as principais formadoras. E que a ONU já tem feito uma reflexão sobre isso e, portanto, começo da vida, voltemos o olhar para as crianças. Um outro tema que chegou aqui é alguém que já está vislumbrando o futuro, porque teremos ainda este final de semana essa consulta, mas alguém já diz, o Leonardo, esperamos que você venha em março do próximo ano aqui no Fórum Social Mundial, que vai acontecer aqui em Salvador. O Neraldo Bispo Carneiro, ele gostaria de saber se existe algum grupo aqui que se reúne, mesmo que seja bimensal, seguindo a orientação do Leonardo Boff, através de recursos tecnológicos, de videoconferências ou outras formas. Se tiver, ele disse que gostaria de participar e deixou aqui um telefone para contato. Se alguém souber, se tem algum grupo que se encontra, etc., que, por favor, avise para a gente. Então, venha pegar o papel aqui para entrar em contato com Neraldo Bispo Carneiro. Né? Agora, duas questões de logística mesmo, já para encerrar. A primeira é que o áudio desse evento estará disponível na página da rádio. Aqui segue o endereço: radio.faced.ufba.br radio.faced.ufba.br. E o vídeo com esta palestra, que está sendo toda gravada, estará disponível a partir da próxima semana, da próxima quinta-feira, tanto no site da SESI, como no site do SASOP. O site da SESI é www.sesi.org.br. E do SASOP, www.sasop.org.br. Ok? Então, estará lá disponível o vídeo. Eu vou passar agora para cá. Bom, gente, eu acho que essas questões que foram colocadas, elas se respondem por si mesmas.
Isto é a importância de a gente cuidar de nossas crianças, porque elas são, queiramos ou não, o nosso futuro. E nós tememos que se nós não cuidarmos da nossa casa comum, essas crianças vão herdar um planeta devastado e elas poderão olhar para trás e nos amaldiçoar. Mas vocês não fizeram aquilo que deviam fazer. Vejam que solos que pisamos, que águas sujas que tomamos, que alimentos quimicalizados que comemos. Nós não queremos essa maldição deles, mas a bênção deles. Então nós temos que trabalhar para criar as condições de entregar um planeta, uma natureza mais enriquecida a eles. E isso depende de cada um de nós, conscientemente, não se adaptar à situação, se indignar, se revelar a isso, buscar caminhos novos, criar grupos que pensam, que refletem, um apoiando o outro, buscando sempre ser alternativos, criadores do novo, porque é ali que está o futuro e lentamente vai germinando e criando a possibilidade de um outro tipo de humanidade. Por fim, eu queria agradecer, só para terminar a palestra, queria agradecer o interesse de vocês. Eu vi o entusiasmo com que fui recebido. Não sou um artista global. Então, eu agradeço muito essa acolhida generosa, porque eu percebo, por todas as partes que eu vou, que há uma sede muito grande, busca sincera de caminhos novos, pessoas que querem discernir alguma luz, e basta uma pequena luz lá no caminho, não precisa ser grande, para nos orientar. Então, quem puder trazer uma luzinha dessas, e cada um pode ser uma pequena luz, orienta os demais, reforça a esperança, dá sentido à vida. Nós vivemos uma única vez nesse planeta. E tem que valer a pena a nossa vida aqui. Ela não pode ser malbaratada. Nós nascemos no coração das grandes estrelas vermelhas. Somos filhos das estrelas. Por isso nós nascemos para brilhar como as estrelas. Então devemos brilhar e não sofrer. E isso depende de cada um de nós, se tomarmos a sério a nossa curta passagem por esse pequeno e belo planeta, para legá-lo aos nossos filhos e netos enriquecido, amando e cuidando da Mãe Terra, que tudo nos dá, porque ela, como mãe, nos dá generosamente aquilo que precisamos. Muito obrigado e boa noite a vocês. Esse evento é a expressão de um diálogo que precisa ser construído nas diferentes redes e movimentos sociais. Nós não tivemos tempo hábil de articular, mas sabíamos que aqui estaria a articulação semiárida, a articulação da agroecologia, Fórum da Agricultura Familiar, vários movimentos de moradia, movimentos de luta pela terra, movimentos urbanos. É esse engajamento do novo que a gente quer fazer valer, para a gente passar por esse movimento da crise e ir para o campo da esperança. Então a gente queria agradecer muito a todos que estiveram aqui, essa oportunidade de fazer nossa reflexão, que a gente possa espalhar essa esperança por aí.